Hoje aqui no canal, separamos para vocês um top 10 dos maiores filósofos de toda a história da humanidade. Dificilmente poderíamos escolher somente um, então fizemos essa lista de grandes pensadores da época que marcaram a história do mundo, junto com suas citações sábias e aforismos. Não se esqueçam de curtir esse vídeo, compartilhar e inscrever-se no canal para você receber diariamente nossa coletânea de citações sábias e aforismos de diversos pensadores. Tales de Mileto. Tales, c. 624-546 a.C., nasceu na cidade de Mileto, na Grécia Antiga. Tales é considerado o primeiro filósofo. Sua obra tem como objetivo buscar explicações racionais para o universo, dando início à filosofia. Se dedicou também à matemática, criando o teorema que leva seu nome, Teorema de Tales, no qual demonstra relações de proporcionalidade de um feixe de retas paralelas cortadas por transversais. Na filosofia, a busca pela essência do universo, fez com que ele definisse a água como elemento primordial que constitui tudo aquilo que existe na natureza. A coisa mais difícil do mundo é conhecer a nós mesmos e a mais fácil, falar mal dos outros. Aristóteles. Aristóteles foi um discípulo crítico de Platão. O filósofo tornou-se muito conhecido no mundo antigo, tornando-se até mesmo professor do imperador Alexandre, o Grande. A produção de Aristóteles é muito vasta, seus escritos possuem como temas ética, política, lógica, física, poética, retórica, etc. Diferente de Platão, Aristóteles afirmava que o conhecimento tem início nos sentidos, mas que podem evoluir ao pensamento racional. O ignorante afirma, o sábio duvida, o sensato reflete. Sócrates. Sócrates, 469-399 a.C., apesar de não ser o primeiro filósofo, é conhecido como o pai da filosofia. Foi responsável por uma mudança no modo de fazer filosofia. Dedicou-se a pensar sobre as relações humanas e a refletir sobre as condições do próprio pensamento. Essa transformação rompeu com a jovem tradição da filosofia que era dedicada à compreensão da natureza e do universo. Só sei que nada sei. Platão. Platão foi o principal discípulo de Sócrates, seu pensamento é um dos pilares da cultura ocidental. As teorias desenvolvidas por Platão, sobretudo, seu mundo das ideias, a distinção entre aparência e essência, definem o pensamento e a alma como sendo superiores aos sentidos e o corpo. Uma vida não questionada não merece ser vivida. Santo Agostinho. Agostinho de Hipona, 354-430 DC, foi um importante pensador da filosofia cristã desenvolvida na Idade Média. O filósofo buscou unir a tradição da filosofia grega desenvolvida em um período politeísta, no qual se acreditava em muitos deuses, com a religião cristã, monoteísta, crença em apenas um Deus. A medida do amor é amar sem medida. Maquiavel. O filósofo Maquiavel marca o fim da Idade Média e o início da Idade Moderna. Sua obra principal, o livro Príncipe, é uma revolução no pensamento sobre a política. Nele, o filósofo separa a concepção tradicional da moral que orienta as ações dos indivíduos da razão que deve orientar as ações dos governos. Vale mais fazer e arrepender-se, que não fazer e arrepender-se. Nietzsche. Friedrich Nietzsche, de 1844 a 1900, foi um pensador alemão que se dedicou a criticar duramente a tradição filosófica e a cultura ocidental, sobretudo, a moral judaico-cristã. Boa parte de sua obra se desenvolve através de aforismos, frases curtas que transmitem uma ideia ou preceito, talvez isso faça com que o autor possua muitas frases conhecidas. Para o filósofo, a cultura judaico-cristã é a negação da vida por estar fundamentada na morte e no desprezo ao corpo. Sua filosofia buscou valorizar o ser humano tal como ele. Nietzsche afirma a necessidade do indivíduo superar a si próprio, rompendo com as amarras da moral de rebanho, como chamou a moral cristã. Aquilo que se faz por amor está sempre além do bem e do mal. Simone de Beauvoir. Simone de Beauvoir, de 1908 a 1986, foi uma filósofa feminista do existencialismo francês. Seu livro, O Segundo Sexo, é uma das principais obras do século XX.
Nele, a filósofa desenvolve uma teoria crítica da sociedade que nega a mulher como sujeito. Para ela, na perspectiva tradicional, o homem é tomado como o ser humano universal, enquanto a mulher é empurrada para uma condição de subalternidade, como o outro, o não-homem, o segundo sexo. Com isso, a autora reforça a ideia existencialista de que as mulheres, enquanto seres humanos, não possuem uma essência pré-determinada. É a partir da experiência que constroem o seu próprio ser. O segredo da felicidade e o cúmulo da arte é viver como todo mundo e ser como ninguém. René Descartes. Descartes foi um filósofo e matemático francês nascido em 31 de março de 1596 e faleceu 11 de fevereiro de 1650. Conhecido como o pai da filosofia moderna, uma de suas obras mais famosas foi Discurso sobre o Método. René Descartes era conhecido por seu ceticismo, tanto que foi o autor da frase penso, logo existo. O pensamento do francês René Descartes destaca-se na modernidade. O primeiro racionalista moderno defendeu que o conhecimento era inato ao ser humano e propôs um método dedutivo como ponto inicial de qualquer conhecimento que se pretenda verdadeiro, claro e distinto. Não basta termos um bom espírito, o mais importante é aplicá-lo bem. Immanuel Kant. Fundador da filosofia crítica, o trabalho de Kant serviu de base para a filosofia moderna. Nascido na Prússia, no berço de uma família luterana religiosa, Kant entrou para o curso de teologia, onde teve contato mais próximo com a filosofia. Kant fundou uma nova teoria do conhecimento, chamada idealismo transcendental, e a sua filosofia, como um todo, fundou o criticismo, corrente crítica do saber filosófico que visava, como queria Kant, a delimitar os limites do conhecimento humano. Podemos julgar o coração de um homem pela forma como ele trata os animais. Se você tem interesse em estudar filosofia, confira no link da descrição uma oportunidade incrível que preparamos para você.